para mim, comunicação é você convidar a outra pessoa, quem está do outro lado, a te encontrar no meio da ponte. No meio da ponte, ela traz o que ela sabe e você leva o que você sabe e vocês duas ali olham para frente. Mas eu costumo dizer que a conversa sobre masculinidades, embora não seja a coisa mais urgente da nossa sociedade, ela está na base de todas as coisas urgentes que a gente precisa enfrentar. Então, para mim, comunicação ancestral, para mim, é isso que Sidney Clayton trouxe. É você conseguir construir uma história, entregar para as pessoas uma história, construir uma sensação, um sentimento que faça com que as pessoas voltem para casa. Essa é a sensação que eu tenho. Não faz sentido participar de um diálogo, promover um diálogo que não nos interessa. E eu acho que o mesmo vale para as marcas. As marcas precisam, ao entrar nessa lógica de comunicação, saber: eu estou querendo entrar num diálogo que está acontecendo? Esse diálogo me interessa verdadeiramente? Ou eu estou só aproveitando para surfar uma onda, gerar uma conversa sobre algo que eu nem sei falar, que eu nem posso falar, nem deveria falar? Não havia uma explicação prática ou científica para muitos temas da vida, sempre se recorria às explicações mágicas do mundo. Isso fez parte da minha vida desde sempre. E depois, trabalhando com camponeses e quilombolas, eu comecei a perceber que isso está replicado no mundo. Crenças populares fazem parte da vida das pessoas. E é indissociável pensar esse lugar, essas pessoas, sem tudo isso. A gente privilegiou alguns saberes em detrimento de outros, mas não costumo estabelecer uma hierarquia. Para mim, todas são formas válidas de ver e observar o mundo. Essa fala é do escritor Itamar Vieira Júnior. Isto sustenta tanto do que temos falado sobre a prática da comunicação ancestral, que acaba reconhecendo e valorizando saberes que atravessaram os tempos. Se espalharam aí por diferentes territórios e cuidam da gente desde que o mundo é mundo. É o nome que a gente dá para a comunicação que nasce, que se preserva e que se expande aí dessa forma pedagógica na coletividade e no afeto. E eu hoje fiz questão de escolher essa frase para abrir o episódio, porque os meus convidados são dois caras extremamente habilidosos na prática da comunicação e eles transitam com esses saberes em lugares muito interessantes. Hoje eu estou aqui para falar com Tony Marlon e com Ismael dos Anjos. Vamos nessa? Este é o Bioma Cast. Aqui a gente fala sobre comunicação ancestral, tecnologia nossa que tem muito a somar com você que sente e, portanto, sabe que toda transformação positiva começa com a habilidade de se comunicar. Olá, eu sou Cris Guterres. Cris Guterres aqui na área, comandando os microfones do Bioma Cast. Mais uma edição do nosso podcast. Eu sou uma mulher negra retinta, de olhos escuros. Estou aqui sentada, de camiseta branca, com o meu cabelo preto, minha lace preta lisa, com o boné dos Racionais, porque já que é para falar de comunicação, eu escolhi trazer a mensagem de quem muito me ensinou e salvou a minha vida ao longo dessa jornada de uma mina preta periférica. E eu quero muito, muito trazer aqui hoje, tá muito especial, todos são especiais, né? Todos os programas, mas hoje tá bem legal. Eu quero trazer aqui os nossos dois convidados para se apresentar. E vou começar pelo Tony, porque eu gostei tanto da apresentação dele no LinkedIn. Quem sabe ele não faz essa apresentação de novo? Tony, cadê você? Tony Marlon está entre nós. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Ismael. Feliz de estarmos aqui em juntas, em comunidade. Eu sou o Tony. Sou do Campo Limpo, periferia da Zona Super, da cidade de São Paulo. Sou um homem branco, estou usando o boné branco, escrito Racionais. Combinamos, né? Meu cabelo é loiro, combinamos. Meu cabelo é loiro, descolorido, caído um pouquinho para a esquerda, e estou também com a unha pintada de preto. E estou muito feliz de estar aqui com a gente. O que a Cris disse, está escrito no meu LinkedIn, é assim: gente, e depois vem tudo que eu faço com isso.
É assim que eu me apresento. E veio aqui, já chegou. E quem chegou também nessa conversa é Ismael dos Anjos. Ismael, chega mais, conta pra gente, fala de você. Eu sou o único que não está com boné dos Nacionais, estou me sentindo um pouquinho de fora, mas os Nacionais está no coração. Eu estou todo de branco, porque a gente está gravando na feira, estou aqui com minha guia de Xangô no pescoço, sou um homem negro de pele clara, cabelo Black Power, que nesse momento está meio molhado, eu acabei de lavar, aproveitando esse sol inclemente na cidade de São Paulo. Tenho um óculos meio dourado, uma barba um pouquinho grande no momento. É isso. É isso, gente, rapazes, eu estou muito feliz com essa conversa. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui e quero saber de vocês. Bom, primeiro, Tony, vou aproveitar, vou começar com você. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, da sua atuação, né? O que vem depois, né? Quero saber aí, que é tudo que você faz. Conta pra gente. Cris, eu sou educador e comunicador popular, é assim que eu me entendo e é assim que eu me posiciono no mundo. E com esses dois caminhos eu vou construindo outras várias coisas, né? Então, construindo muitos projetos na área de educação, de juventudes, de desenvolvimento territorial, ações de responsabilidade social, né, de empresas, de marcas. Mas eu me reconheço, antes de tudo, antes de qualquer coisa, como educador e comunicador popular, por entender que esses são os dois elementos que me constituíram desde sempre, né? Educação, como tudo educa, todos os encontros educam, né? Então nós duas estamos aqui com o boné do Racionais e eu acho que esse é um ótimo exemplo. Outro dia eu falei num evento. Eu quero contar para vocês do primeiro coletivo de comunicação que eu conheci na minha vida. Chamava Racionais MCs. Esse foi o primeiro grande coletivo de comunicação, né? Então, para mim, esses dois elementos, porque ele também foi, como eu escrevi outro dia, a aula de sociologia que não acabou até hoje, né? A aula que eu nunca tive na escola estadual e que não acabou até hoje. Então, para mim, esses dois elementos são bem importantes. A partir do Campo Limpo, da Zona Sul ali, fui construindo um monte de projetos, um monte de iniciativas, como a Rede Jornalista das Periferias, a Escola de Notícias, o Embarque no Direito, são várias outras coisas. O começo, o meio e o começo, de novo, é sempre o mesmo. É como é que a gente conta histórias que movimentem as pessoas para mais perto delas, dos sonhos delas, delas próprias. Como é que a gente produz mais saúdes contando história para as pessoas. Eu quero aproveitar e vou até. A gente está tanto falando de Racionais, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar o podcast meio mano a mano, porque o Brown gosta de começar, né? De onde você vem, que periferia você é. E o Tony já falou de que periferia que ele é. Então eu vou falar que eu sou da periferia aqui de São Paulo, do João 23, que é a zona oeste, extremo oeste de São Paulo, aqui com a Raposo Tavares. É uma periferia que às vezes a galera até fala também assim para mim, porra, Cris, fiquei mó feliz de saber que você é de lá do João 23, que a galera não fala, a galera é tudo Capão Redondo, Itaquera e não sei o quê, então eu sou do João 23. E vocês, meu Ismael, me fala, sua periferia, de onde você é cria de onde? E me conta um pouco desse ambiente que você atua profissionalmente, onde é que a sua comunicação se ativa profissionalmente. Eu sou de Belo Horizonte, nascido em BH. Sou a primeira geração nascida em BH. Então eu diria que a minha periferia é a roça, na verdade, porque eu ia muito para onde minha família é, que ali chama Caetanópolis hoje, mas a comunidade que meu pai nasceu, que minha avó foi criada, que Isa estava, nasceu, que nasceu de ventre livre, chama Coqueiro, dentro de Caetanópolis. Então esse é o lugar em que eu cresci indo e passando, sei lá, finais de semana, as férias, arrancando, tampando o dedo. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a minha comunicação também. Quando eu vou definir o que eu faço, normalmente eu falo que eu conto histórias independente do formato. Eu fiz comunicação na UFMG, que tinha um curso aberto, que você fazia o ciclo básico que envolvia jornalismo, publicidade, RTV, RP, então tem um pouco da base de tudo, acabei me titulando de jornalismo. E tudo que se faz em comunicação eu já fiz um pouco. Então, conteúdo para marcas, comunicação institucional, tudo que precisa em todos os formatos. Então, texto, foto, vídeo, documentário, já fiz filmes, já fiz um monte de coisa. Em geral, só preciso de uma motivação, uma história para contar, vontade de contar uma história, e a gente segue o baile com o resto.
E eu imagino que motivação não falta, hein? Não falte, ainda mais com esse repertório que você trouxe aí. Meninos, aqui no podcast a gente tem um tema que é central, que a gente está falando e discutindo ele sempre, que é comunicação ancestral. Tony, o que você entende por comunicação ancestral? Olha, Cris, eu gosto muito de dar citações sobre as nossas amizades, as nossas referências, né? Porque quando eu estava estudando lá na quinta série, todas as citações eram de pessoas que já tinham morrido, tinham sobrenomes difíceis, que, como eu escrevo, não cabiam na nossa boca. Então eu cito os meus amigos, as minhas amizades. E vou citar o Sid Clayton, que é aqui de Paulista e que é um dos criadores de um coletivo de comunicação chamado Força Tururu, maravilhoso. E o Sid Clayton, uma vez, ele falou: Tony, para a gente conseguir se movimentar para o futuro, a nossa geração vai precisar aprender a voltar para casa. Ele falou isso faz uns 5, 6 anos. Ele falou despretensiosamente, assim, em cima da laje, a gente comendo. Ele nem me preparou para falar isso aí. Eu falo, como assim você fala um negócio desse e me deixa aqui? Então, para mim, comunicação ancestral, para mim, é isso que o Sid Clayton trouxe, é você conseguir construir uma história, construir, entregar para as pessoas uma história, construir uma sensação, um sentimento que faça com que as pessoas voltem para casa. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não consigo elaborar muito mais profundamente sobre isso, mas toda vez que que eu decido contar uma história, seja escrevendo, seja apoiando algum projeto, etc. e tal, eu sempre penso muito no meu avô. Meu avô passou por essa vida e 99,9% do mundo não sabe que ele existiu. Então, para mim, é muito forte em contar histórias, usar as estratégias de comunicação de uma maneira que nenhuma outra pessoa mais passe pelo mundo sem ser percebida como meu avô foi percebido. Então, comunicação ancestral, para mim, é não esquecer essas pessoas. É fazer com que elas existam, inclusive depois que elas fizerem a passagem delas, né? É dizer, olha, você continuou a sua história, continuou navegando aí pela vida, mas o seu nome está aqui, o que você fez está aqui, as suas memórias estão aqui. Então, para mim, comunicação ancestral está muito dentro desses eixos, assim mesmo, sabe? Do relembrar, de a gente conseguir ritualizar coisas que são muito importantes, solenizar coisas que são muito sutis, como, por exemplo, outro dia eu tatuei no meu pé, na minha perna, aliás, um tênis no fio, um simples. Isso, para mim, é, assim, quem é de periferia, de favela, vai entender isso em 2 segundos. Não precisa explicar mais nada, né? Então, para mim, comunicação ancestral está muito ao redor disso que o Sid Clayton trouxe e que mexe muito comigo, que é como é que a gente conta histórias que façam com que as pessoas voltem afetivamente para casa, né? E aí sim a gente consegue construir futuros Salve, melhores. Sid Clayton. Eu já quero começar a frequentar essa laje. Como é que faz para se inscrever para o próximo evento na laje do Sid Clayton? Ele é demais. Ele é de São Paulo, Sid Clayton? Sid Clayton, ó, já quero ser sua amiga, Cris Guterres, já estamos sendo mediados aqui por Tony e Marlon. Ismael, eu quero também ouvir um pouco sobre a sua compreensão de comunicação ancestral. Tony falou que Sid Clayton é de Paulista, Pernambuco, e Paulista, Pernambuco é a terra da minha avó. Ai, ó, pronto, vamos os três para a laje do Sid Clayton. Fala para ele se preparar, a gente já vai levando uns negocinhos, não vamos para não dar trabalho. E eu acho que meus avós são a minha resposta para a comunicação ancestral também. Dona Leontina, Minas, e Dona Maria do Monte, que é de Pernambuco. Por quê? Eu entendo que comunicação ancestral, pelo menos para mim, vem do lugar de transmitir conhecimento, geração após geração, para as coisas não morrerem. Então, quando eu penso em comunicação ancestral, para mim tem nome, né? Essas duas mulheres, mas eu penso também no papel dos griots, penso no papel da gente usar a comunicação como uma forma de resistência, uma forma de traçar a história, uma forma de, inclusive, nos manter vivos. Então, eu vou pensar também nos povos, nas tradições do axé mesmo, né? A gente saber as músicas que a gente sabe, a gente saber fazer as coisas que a gente faz, isso é comunicação ancestral. Apesar de tudo, mesmo colocando os malungos ali dentro de um navio tumbeiro, sem saber falar a mesma língua, a gente
se reconhece, se encontra na diáspora e se une para gerar um conhecimento que resiste 300, quase 400 anos de opressão. Eu acho que isso é comunicação ancestral, é vida. Não, é perfeito isso. E o quanto isso nos mantém vivo, foi uma fala sua aí, né? O quanto isso nos salva. Nós três aqui concordamos o quanto Racionais, por exemplo, salvou a nossa vida e o quanto isso faz parte de uma comunicação ancestral, porque é algo feito por nós, para nós, né? E aí tem eventualmente, lógico, um momento em que Racionais deixa de ser só para nós, porque tem outras pessoas que algumas nem foram convidadas para a festa, mas elas vieram. Então, assim como a gente também precisa delas, né? A gente precisa, então elas vão chegar, né? Tony, eu estava lendo uma reportagem com você, uma entrevista que você estava falando que você tem momentos que você sabe que você tem que ser Paulo Freire e outros que você sabe que você tem que ser Ike Batista. Eu me identifiquei total com isso. Só que antes eu queria te ouvir, queria que você explicasse aí exatamente esses momentos para gente. Quero pedir perdão ao Paulo Freire por colocá-lo ao lado do Ike Batista. Ele não merece isso, mas foi o melhor arquétipo que eu consegui para me fazer entender. Pois é, eu sempre brinco muito que comunicação, para mim, uma coisa é informação, uma coisa é você informar e dizer para as pessoas isso é aquilo, funciona assim, dessa maneira. Outra coisa é você comunicar. Comunicar é mover sentido, mover sensação, mover sentimento, mover memória, né? Estávamos nós três aqui falando sobre passagem, morte. Olha os nomes que a gente está usando. A gente está falando passagem, não está falando morte. Que outro dia eu li que, né, que o contrário da vida não é a morte, mas o esquecimento. E nós não esquecemos essas pessoas, portanto elas não morrem, elas continuam aqui permeando a gente, né? Então quando eu trago essa brincadeira, né, que às vezes eu brinco também falando, às vezes eu falo Paulo Freire, às vezes eu falo planilha de Excel, é que para mim tem um lance da comunicação que é, para quem é de São Paulo, para quem conhece as periferias da Zona Sul, né, da ponte para cá que o Racionais canta, tem a ponte João Dias ali e tal. Para mim, comunicação é você convidar a outra pessoa, quem está do outro lado, a te encontrar no meio da ponte. No meio da ponte, ela traz o que ela sabe e você leva o que você sabe e vocês duas ali olham para frente. Acho que durante uma parte considerável do tempo, eu tentava mobilizar atenção, mobilizar intenção, mobilizar mais 5 minutos de conversa, tentando falar coisas que eram muito importantes para mim, mas que muitas vezes a outra pessoa não tinha esse repertório. Ela não partia desse mesmo lugar, né? Então, para mim, quando eu brinco com isso, é assim, quando eu vou fazer, por exemplo, formação com as coletivas de comunicação ou de cultura, a gente vai treinar comunicação, eu pergunto, com quem é que você vai trocar ideia? Quem é essa pessoa? Quais são as palavras-chave que abrem atenção e intenção? Qual é aquela palavra que te dá 5 minutos a mais de atenção com essa pessoa? Então, para mim, esse elemento, né, do Ike Batista, do Paulo Freire, é conseguir compreender qual é a minha audiência, com quem eu falo, qual é o universo dela, quais são os elementos, o que motiva, o que trava, o que dá medo, né? E aí, porque senão eu vou lá e às vezes vou falar da cartografia afetiva e a pessoa está querendo dizer, Tony, eu quero saber quantas linhas tem a sua planilha e quanto custa o seu projeto, né? Então eu acho que é isso. Ultimamente eu tenho dito assim, comunicação para mim é se apaixonar muito mais pela audiência do que necessariamente pelo que eu estou contando naqueles 5 minutos que eu tenho de conversa com a pessoa. Porque se eu me apaixonar pela audiência, eu consigo navegar pelos signos que essa audiência, o que ela vai compreender, né? Eu entendo perfeitamente isso que você fala, e é uma das coisas que sempre que alguém me pergunta, qual que é a chave para comunicar bem? Poxa, Cris, você faz também? Eu falo, é minha audiência, é a minha audiência. E eu sou uma pessoa que eu estou desde entrevistando ministros até entrevistando a dona Joana, lá da periferia de Recife, que está me contando como é que tem sido a trajetória dela no Maracatu.
sabe? Uma mulher que nunca deu uma entrevista na televisão e o quanto precisa de sensibilidade para isso. E outra pessoa que precisa de muita sensibilidade é o Ismael, porque o Ismael tem conseguido conquistar uma audiência muito relevante falando sobre masculinidade, que da maneira e na dimensão que a gente tem acompanhado hoje em dia, é uma forma nova de se falar, de questionar, de trazer, né? E aí, Ismael, eu quero saber um pouco mais desse seu trabalho. Bom, eu falo de masculinidades tem um tempo, eu sempre começo dizendo que quem fala de masculinidades normalmente tem alguma questão com o pai, alguma questão que precisava ser resolvida para a gente olhar. No meu caso não é diferente, né? Eu sou filho do Tarciso, homem negro, da roça, que não teve pai. Meu avô Vicente morreu de chifrada quando meu pai tinha 2 meses de idade. O irmão mais velho dele, que tem o Herdo Dom Ismael, foi assassinado. Boa parte da história de Santa Teresa, 18 anos, meu pai tinha 6, então meu pai, isso mudou a vida dele. E meu pai sempre teve o signo da sobrevivência, assim. Eu vou ralar, vou trabalhar, ele não fez ensino médio, mas passou em concurso público, foi fez SISU, aquelas confusões todas. E ele falava, cara, eu vou estar aqui e eu vou te oferecer tudo que eu não tive. Porque ele passou fome, passou várias necessidades. Só que uma coisa que ele não sabia, que ele não teve, era amor. Então, para o meu pai, ele oferecia possibilidade de estudo, possibilidade de ir para a roça, quando dá, fazer essas coisas, ter experiências viajando de carro por aí. Mas eu sentia falta, como criança e depois adolescente, de ter troca, de saber quem ele era, de saber o que ele acreditava, de chorar junto, de rir junto, de saber quem que era aquele cara. Ele era ou super-herói, esse cara incrível que fez um monte de coisa, ou superou um monte de adversidade, ou um super-vilão, um cara que me arrastou no meio da quadra quando eu passando vergonha na frente de todo mundo, que ele discutiu com o filho da diretora da escola, umas coisas assim. E quando eu fui olhar para masculinidades, eu acho que tinha uma questão também, e não à toa eu uso plural, do homem único. A gente vive numa sociedade que, primeiro, boa parte dos homens não se entendem como um gênero, né? Então, quando a gente fala de questões de gênero, muita gente ainda olha para as mulheres como uma questão de gênero, não para os homens, não para as pessoas não binárias e tudo mais. Nesse sentido, primeiro, qualificar que sim, a gente é homem, quando a gente passa pela porta tem umas coisas que nos acompanham. Segundo, entender que algumas das coisas que eu fui ouvindo, crescendo, homem é tudo igual, homem está no topo da pirâmide, não necessariamente correspondem a todos os homens, não correspondem aos homens que eu convivi, que eu vivi, que eu sou. Então, a gente tem homens que são a maioria nos cemitérios e nas prisões, homens negros, por exemplo. A gente tem homens trans que têm uma expectativa de vida da metade da população brasileira. Então, a gente precisa qualificar essas masculinidades no plural, ao mesmo tempo em que a gente precisa que esse papo e essa conversa navegue nos rincões mais conservadores e nas pessoas que precisam ouvir essa conversa e mudar a forma de serem homens. Então, acho que essa é a grande dificuldade de estabelecer essa conversa, porque você precisa não alienar pessoas que já estão nesse papo, pessoas que já estão lutando por isso, por exemplo, as mulheres feministas, negros e tudo mais, ao mesmo tempo que você tem que conseguir ter um chão comum para pisar com gente que não necessariamente você quer chamar para sua casa. Eu sempre brinco que no Silêncio dos Homens, que é um projeto que eu fiz, a gente ouviu 47 mil pessoas no Brasil inteiro, é a maior pesquisa sobre masculinidades que a gente já fez no Brasil. Tem um documentário que está gratuito no YouTube, que pesquisa com especialistas também, e a gente lançou em 2019. Quem ouve o filme não nota, mas a gente só fala a palavra gênero uma vez. A gente só fala a palavra gênero uma vez no filme de 1 hora sobre equidade de gênero, porque em 2019 a gente tinha um país que estava falando sobre ideologia de gênero, um presidente que estava dizendo que isso não existia, que a gente não tinha que conversar sobre isso. Então, para colocar uma conversa dessa na rua, a gente tinha que ser sagaz o suficiente para, sei lá, nos primeiros 20 minutos de filme, a pessoa sentar, calminha, não sabe o que está acontecendo. Ah, que fofo, um filme falando sobre paternidade, para depois ser um filme que está falando sobre masculinidades negras, sobre masculinidades bissexuais, sobre masculinidades trans, sobre violência contra a mulher e todas as outras coisas que temos no filme. Então, assim, não é simples, mas eu costumo dizer que a conversa sobre masculinidades, embora não seja a coisa mais urgente da nossa sociedade, ela está na base de todas as coisas urgentes que a gente precisa enfrentar. Não tem uma desgraça nessa sociedade que não tenha uma noção de patriarcado, heterossexualidade compulsória, masculinidade compulsória que não esteja ligada. Então a gente precisa enfrentar isso. E, bom, os homens precisam se engajar nisso também.
a gente precisa enfrentar, e quando você traz essa coisa das palavras, da escolha das palavras, né, de como é que a gente escolhe a linguagem com a qual a gente vai se comunicar, é algo que permeia o meu trabalho também, porque eu, como colunista, como apresentadora lá na TV Cultura, eu sei o quanto custa, às vezes, para mim, perder audiência por falar feminismo, patriarcado, falar gênero. E muitas vezes eu vou trazer uma informação incrível para a pessoa. E eu demorei para entender, olha que louco, né? Quando eu mudo, aí assim se abre um outro campo para mim, e aí uma das coisas mais bacanas que rolam, por exemplo, eu fazendo Estação Livre, que é um programa que a gente fala especificamente de questões raciais, mas sem falar de racismo. Eu estou trazendo gente preta para falar das suas potencialidades. Eu estou falando de pessoas LGBTQIAP+, sem trazer as siglas e tal, colocando uma pessoa trans para falar de tecnologia, por exemplo. E aí, gente, Não, Cris, Tony, você quer falar? não, só para dizer que Não, venha. Toda vez que você quiser falar, fale, por favor. não é que eu fiquei. Primeiro que eu respondi a pesquisa lá atrás, então, no filme, então estou muito feliz de estar nessa troca aqui Ai, agora. Tony, você Eu respondeu! Que respondi, bacana! assisti e tudo mais. Não, eu fiquei pensando que tem uma reflexão sobre assim, tá tudo em disputa hoje no mundo. Tudo está em disputa. Até a espiritualidade está em disputa. O que é. Tudo está em disputa, né? Então não seria diferente com as palavras e os termos, não seria diferente com, com a palavra, com o sentido da palavra, né? Como é que a gente conta uma história? Por exemplo, quando a gente construiu Embarque no Direito, um jornal distribuído gratuitamente, 5 horas da manhã, nos terminais de ônibus, nos pontos de ônibus, a gente falava sobre todos os temas, sobre todas as conversas urgentes e necessárias do nosso tempo. Mas a gente, primeiro de tudo, juntamos toda aquela galera e perguntamos quem é que vai ler a gente? Qual é o repertório dessa pessoa? Quais são as palavras que travam? A gente não vai abandonar essas palavras, nós vamos trazê-las em um determinado momento. Mas será que ao colocá-la aqui, a gente não perde essa audiência logo de cara? O que a gente quer? Ser feliz ou ter razão? Ficava brincando isso com a galera, assim, a galera super entendeu. Então, acho que tem essa... Quando eu estava escrevendo o manifesto lá do meu podcast, eu falei, a minha comunicação, a nossa comunicação é para disputar o sentir e o sentido. Então, acho que tem esse lance mesmo, assim, tem algumas palavras que é isso, tem uma galera aí que pegou essas palavras, recheou de fake news e que vai demorar 20 anos para a gente conseguir restaurar o sentido original da palavra. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai precisar dar a volta na casa. A gente vai precisar dar uma voltinha, procurar outros jeitos de contar. Mover os afetos, por exemplo, é uma das maneiras, né? Então, eu só queria trazer essa contribuição, porque eu fiquei muito mexida com o que vocês trouxeram. E contribuiu demais! Traga todas! Queremos todas as contribuições. O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Gente, bora lá. Agora eu quero falar de marcas, porque eu acho que nós três, a gente circula por um mercado grande. Nós três somos profissionais que atuamos muito em diversos pontos aí e a gente está junto com as marcas. Eu quero saber aí, Tony, já me fala como que é para você aí trabalhar com as marcas ou para as marcas? Como é que funciona para você? Cris, você já deu a deixa que eu amo, que é eu trabalho com, né? Eu não trabalho para. Isso é muito importante. O com implica corresponsabilidades e escolhas coletivas nessa história, né? E considerações de lado a lado, né? Eu considerar que talvez saiba coisas que vocês podem saber, vocês considerarem que eu trago elementos e coisas, né? Então, para mim, uma coisa que é muito forte me interessa muito construir com as empresas, com as marcas, essa contação de história que gere valor compartilhado. Isso, para mim, é muito importante. Ou seja,
para além, sim, ok, você me convidou para fazer essa parada aqui, da hora, eu entendo, você vai precisar converter isso em. Eu entendo os interesses que estão ali, mas a gente pode fazer muito mais do que somente fazer tal pessoa ir em tal lugar e comprar tal coisa. A gente pode contar uma história, que a história fica com as pessoas. A gente vai lá, compra o negócio, leva para casa, mas assim, a história fica. Porque a gente lembra de comercial quando a gente tinha 9 anos, 8 anos de idade, que é uma grande história, uma história bem contada. Então, para mim, Cris, tem um lance assim de quando eu sou chamada para poder apoiar na construção de alguma estratégia, de ação social, etc. e tal, eu pergunto: vocês estão a fim de pensar uma comunicação de valor compartilhado? Ou seja, a gente olhar para toda essa cadeia criativa e produtiva. Eu nem gosto muito da palavra cadeia produtiva, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse rolê, a gente vai gerar valor para todo mundo ao mesmo tempo. Então, para mim, trabalhar com as marcas tem muito a ver com se elas topam da gente conseguir pensar essas ações de valor compartilhado. Caramba, que bacana. Ismael, você lembrava desse comercial? Você fez uma cara de que conhecia o Pense Diferente? Sim, o que eu sinto quando eu penso em comunicação de marcas, e aí eu já vivi os dois lados, quando eu estava como autônomo, ou quando essa marca quer falar comigo, Ismael, pessoa física, eu acho que eu subscrevo tudo que o Tony trouxe, sabe? Tipo, esse lugar da gente falar com é super importante, porque a gente precisa alinhar valores. Antes de falar do valor em si, a gente precisa alinhar valores. E eu acho que não faz sentido a gente participar de um diálogo, promover um diálogo que não nos interessa. E eu acho que o mesmo vale para as marcas. As marcas precisam, ao entrar nessa lógica de comunicação, saber: eu estou querendo entrar num diálogo que está acontecendo? Esse diálogo me interessa verdadeiramente? Ou eu estou só aproveitando para surfar uma onda, gerar uma conversa sobre algo que eu nem sei falar, que eu nem posso falar, nem deveria falar? Então, acho que quando eu penso como pessoa física, eu entro muito nesse lugar. Quando eu presto serviço para marcas, eu tento que seja assim sempre, né? Eu vou sempre pensar, tipo, qual é o mínimo que eu preciso fazer nessa publicidade, nessa comunicação, para que ela gere benefícios e para que ela converse com o máximo de pessoas possíveis. Que é o lugar comum que eu consigo atingir entre essas pessoas? Então, por exemplo, eu já escrevi propaganda sobre empréstimo. E eu falei: gente, eu não vou conseguir defender um banco. Não tem como desistir e tal. Beleza, precisava pagar o boleto, topei o negócio. E aí a minha condição para escrever esse comercial, essa peça, conteúdo para marca, eu falei: olha, gente, então é o seguinte, eu vou falar com o consultor financeiro e eu vou escrever sobre quando vale a pena pegar esse seu empréstimo. Você está falando que o juro é ótimo, que o consignado é bom, que não sei o quê. Eu vou escrever sobre quando, o que vale a pena. E toparam. E foi muito legal, porque o consultor financeiro topou também e falou: cara, sabe quanto que vale contrair uma dívida? Quando você está contraindo uma dívida mais barata ou mais baixa em relação ao anterior. Então, se você está pagando juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, vale a pena sim pegar os juros do crédito consignado. Mas aí, ó, faz o cálculo desse jeito, para você não se pendurar numa terceira coisa. Você vai fechar o seu cartão enquanto você está fazendo isso. E toparam que eu falasse isso. Então, assim, era benéfico, era um serviço, e isso ajuda na comunicação também, porque eu acho que as empresas, ainda, algumas já estão lá, outras ainda estão chegando e outras ainda nem começaram a dar, de entender que a gente está em outro paradigma de comunicação. Porque antes elas faziam uma campanha por ano, uma campanha por semestre, e pronto, colocou no canhão que é a TV aberta e resolveu. Hoje não, a gente fala 365 dias por ano, a gente fala dos stories, fala do Instagram, fala de toda maneira. Então a gente precisa ser fidedigno e verdadeiro, porque se a gente não consegue manter uma farsa por 365 dias, comunicando de uma maneira que não é legítima. A gente precisa conseguir ter o pulso das conversas que fazem parte da nossa audiência, da nossa comunidade, para ver se a gente consegue estar naquilo, porque senão não vai adiantar. E de preferência, a gente tem que fazer com que essas pessoas voltem ou fiquem, né? Então, por exemplo, na internet as pessoas medem muito por views. Eu não acho que é a métrica que eu mais gosto. Eu gosto muito das métricas de engajamento, né? Comentário, salvar, compartilhar, mas eu amo a métrica de tempo, time spent, tempo que você gastou ali. Por quê? Não adianta eu colocar um vídeo de 1 minuto se a pessoa vê os primeiros 5 segundos e pula. Eu quero saber quantas pessoas tiveram interesse de ficar até 55 segundos. Eu quero saber, num texto longo, que reflete, um textão, que está refletindo sobre algo importante, eu quero saber quantas pessoas chegaram até o final. Se eu mantive
sei lá, eu não mantive 100 mil pessoas, mas eu mantive 10 mil pessoas que leram isso até o final. Gente, são 10 mil pessoas que estão conectadas pra caramba com o que eu coloquei no mundo. Então, eu me comuniquei de fato com essas 10 mil pessoas. As outras podem ter visto. Essas não entenderam. Essas vão ter uma relação comigo. Então, acho que isso muda bastante. E hoje eu estou do outro lado do balcão, né? Eu trabalho com uma marca, trabalho para a Natura, sou de comunicação global lá. E aí é um outro perrengue, porque aí é descobrir como fazer uma comunicação desse jeito dentro de uma comunicação que é global, que precisa ser feita com milhões de pessoas ao mesmo tempo, tudo mais, e podendo significar os ganhos de alguém que vão manter uma casa ou significar também cumprir as ações, cumprir todas as coisas. Então, não é exatamente sobre o que eu mais gosto de falar, mas essa parte também faz parte do meu escopo, assim. Mas em menos de 5 minutos você descreveu vários dos meus dilemas. Vários, porque é isso também. Eu também sou essa pessoa que trabalho com marcas, trabalho para marcas, pensando estratégias para marca, criando produto e também utilizando a minha audiência como um produto para a marca, né? E aí, assim, uma das coisas que eu acabei de falar essa semana foi que o briefing era que eles queriam visualizações. Eu falei, eu não entrego visualizações. Então tá no lugar errado. Eu não entrego mesmo, porque é exatamente isso que você falou. Eu prefiro que menos gente veja, mas que realmente se conecte com aquele conteúdo, comente, converse, gere uma mensagem interna, uma coisa, sabe? Também se você mina periférica que quer ganhar dinheiro. Eu quero grana, eu quero um bom carro, uma boa casa. E é esse trabalho com essa marca que vai me ajudar. Então, esse eu vou pegar. Mas eu sou a mina também que recuso trabalhos com grana alta. Já recusei vários trabalhos de marcas que queriam que eu utilizasse a minha relevância com o meu público para defendê-la, sendo que amanhã ou depois eles vão continuar matando a gente. Então, eu também já disse esse não aí. E acho que Tony também, porque Tony está concordando com tudo aí. Esse não é muito prazeroso, inclusive. Eu já disse alguns não vezes que dá vontade de tomar uma cerveja depois, assim, para comemorar. Depois, super. E às vezes é um não. E assim, eu entendo, eu falo muito isso, sabe, meninos? Tem alguns de nós, meu filho tá chorando, a conta tá vencida, tem que pagar, eu preciso aceitar, eu não tenho opção, porque no fundo, a gente é difícil escolher, vou trabalhar para fulano, não vou trabalhar para fulano, mas todo mundo faz parte de uma lógica opressora, né? Então eu não julgo também, porque cada um. Aliás, quero saber como é que é com vocês. Se isso rola com vocês, com a comunidade de vocês. Vamos trazer o Tony para a conversa. Tony, vem, chega, chega, Você não era chega. assim, é ótimo. Bom, o meu caso, eu acho que é um pouco. Eu acabo sendo convidada muito mais para desenhar estratégias de impacto social mais direto, né? Então, não é necessariamente uma campanha e tal, né? Então, tem esse lugar, eu acho que que pelo menos para mim os convites chegam um pouco diferente assim. E quando chegam nesse lugar, outro dia um amigo virou e falou assim: nossa, tal empresa te convidou para desenhar estratégia de ação social. Você vai assim? Ela tem um plano para você. Eu virei para ele e falei: tudo bem, eu tenho um plano para ela também. E a gente vai ver qual dos planos que vai vencer. Mas eu tô indo com um plano. Eu sei o que eu quero enquanto plataforma, eu sei com quem eu quero falar. E aí a gente vai ali na disputa, que eu acredito que aconteça também muito com vocês, que é tensionar mesmo. E tensionar é uma palavra boa, né? Fica parecendo uma palavra ruim, mas tensionar mesmo, esgarçar ali para ver até onde, quais são os limites, até onde as coisas vão, assim. Uma coisa que eu escutei há algum tempo, que uma galera me chamou e tal, e queria fazer um projeto, tal, desenhar uma ação e tal, eu comecei fazendo duas perguntas para elas, assim, e não aceitei esse trabalho. A primeira pergunta foi: quando a gente terminar de colocar isso no mundo, o que vai ter acontecido com as pessoas que vão escutar essa história? O que vocês imaginam que vai ter acontecido na vida delas? Que mudança cultural? Para onde que elas vão se mover? Não tinham essa visibilidade. Eu falei, bom, me sinto meio arriscado aqui a construir uma coisa que a gente pode mudar os combinados no meio do caminho e eu vou ficar vendido porque eu não sei muito bem para onde a gente está navegando, né? Então, isso foi um lembrete. E a outra coisa sobre esse dia também,
que eu perguntei para a galera se depois que a gente terminasse esse processo inteiro, o que elas preferiam? Serem percebidas, né? Serem vistas, na verdade, por 50 mil pessoas ou serem percebidas, e aí a palavra é serem percebidas por 1.000. Porque se a gente for visto por 100 mil, a médica pode até fazer sucesso lá com seus diretores, com seus vocês podem. Mas ser percebido por 1.000 significa que você ganhou 1.000 novos embaixadores, 1.000 novas embaixadoras, que vão defender os valores, a visão de mundo, qual é a promessa de futuro que você está dando sobre quando você contou essa história. E aí a galera, não, aqui a nossa métrica é chegar nos 100 mil. Então eu não sou a pessoa que vai, porque isso eu não consigo entregar, mesmo porque eu não acredito nisso. Porque amanhã de manhã a gente está na infodemia. Amanhã de manhã todo mundo já vai ter esquecido disso. Todo mundo já vai ter esquecido disso. Agora, se a gente puder contar uma história que 20 anos depois estará lá, junto com a Cris e com o Ismael, numa sexta-feira à tarde, Tony lembrar de uma história que foi contada 20 anos atrás, cara, aí acertamos, aí nós mandamos bem. Que essa história se perpetuou no tempo. Ela criou uma marca cultural naquela lembrança, naquela sensação, naquele sentimento. Então, essa, para mim, são as duas coisas que eu sempre meio que pergunto: qual é a visão de futuro? Qual é a promessa de futuro? O que vocês estão vendo lá na frente? Né? E esse outro elemento também que eu trouxe agora. Eu amei que Tony, e com isso você já respondeu minha próxima pergunta, que era justamente como é que você utiliza aí seus conhecimentos de comunicação para convencer as marcas a atuarem em paralelo junto com você. E aí eu já estendo para o Ismael, que Ismael eu vi que Ismael ficou muito mexido com essa sua fala, então eu já estendo essa pergunta. Já, Ismael, já nessa próxima comentário você já traz tudo para nós. eu amei que Tony trouxe infodemia na fala dele. Que eu acho que tem uma coisa que a gente precisa muito, muito conversar com mais dedicação, que é o fato da gente viver uma era de economia de atenção. A gente vive uma era de ruído. A gente precisa muito prestar atenção que a nossa atenção é vendida, né? Os nossos olhares, o nosso tempo é vendido e a gente precisa começar a valorizá-lo mais. Não só os dados pessoais, essas coisas que a gente sabe que a gente dá muita bandeira aí, assina as coisas sem ler, concorda lá com as letras miúdas, mas quando a gente está dando atenção e gastando o nosso tempo, o nosso foco para ler uma notícia blé, para ver um anúncio blé de alguma coisa, gente, a gente está fazendo um serviço não só para a gente, mas para o ecossistema que nos cerca, né? Porque as pessoas vão achar, essa galera aí que o Tony trouxe, né, dos 100 mil, vai achar que arrasou. Vão fazer outra propaganda dessa e outra propaganda dessa e nunca mais vão parar, porque vão achar que é isso que funciona. Então, nesse sentido, eu penso muito, né, nessa era de economia de atenção, em não produzir mais ruído. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa falar com a marca. Gente, isso daqui é um ruído. Isso daqui não tem razão de ser e estar no mundo. Isso daqui vai ser mais uma coisa que amanhã vai acordar no nicho. Não é melhor fazer um trem de verdade, um negócio que mexe com a gente, que vai conversar com a gente, que vai gerar percepção sobre vocês? Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque quando a gente gera conexão, a gente vai também para um lugar de curadoria de informação, que eu gosto muito. Eu gosto muito da lógica de pensar, cara, quando alguém produz um conteúdo e alguém encaminha para alguém, essa pessoa está atuando como um curador. Essa pessoa viu algo que mexeu com ela e está falando: ó, Cris, minha amiga, lê esse trem aqui que eu pensei em você quando eu li. Isso daí, você está chegando em alguém com a melhor das referências possíveis, que é alguém que ama ela, está dizendo que ela provavelmente vai gostar daquilo também. E eu, como marca, eu tento mirar aí. Se eu, mais do que, sei lá, se eu faço uma propaganda de Dia dos Pais, beleza, se eu vender o que está ali na propaganda, perfume, o que quer que seja, seria ótimo. Mas se alguém vira e fala, cara, assisti isso daqui, lembrei do papai, acabou. Essa pessoa vai gerar uma conversa em torno da sua marca, em torno do que quer que seja, que eventualmente vai chegar em produto. Só que as pessoas têm pressa para muitas vezes estão com a métrica errada. Muitas vezes estão tentando medir algo que não é exatamente o que mais vai gerar cauda longa nos efeitos, que mais vai gerar percepção de marca. Você pode fazer quantas promoções for, gente. Preço 2 por 1, todo mundo compra. Agora, ter percepção de valor, para a pessoa falar, eu quero comprar esse negócio, porque esse negócio aqui combina comigo, eu acredito nesse trem aqui, é muito diferente. Então, eu acho que esse lugar, se eu pudesse mirar
em atingir esses curadores, essas pessoas que caminham junto comigo quando eu trabalhei para marcas no passado, e hoje em dia é uma coisa que eu tento chegar, sabe? Pessoas que viram e falam. É quase quando você publica uma coisa, que você trouxe um negócio assim, né? As pessoas não falam, o que você está fazendo com isso? Agora você está falando com essa marca? Eu gosto muito quando a pessoa vê a conexão e fala, até que enfim vocês estão fazendo algo junto. Ou tipo, não esperava menos de você. Porque a pessoa vê uma conexão, vê verdade naquilo. E isso gera muito mais efeitos, e eu acho que quando você está emprestando seu tempo, seu rosto para uma marca, você está emprestando sua credibilidade, você está emprestando, idealmente, né? Você quer que essa credibilidade passe para outra. É o que você está tocando, é o que você está fazendo. Não é fazer um videozinho e pronto, acabou. Eu tento chegar nesse lugar. Não acho, infelizmente, que tanto criadores de conteúdo quanto marcas, em geral, conseguem ter essa conversa muito difícil. Porque é muito mais fácil virar e falar, tá bom, entrega o like sim, bota aqui uma grana, bota aqui um negócio e pronto, sabe? É o mais fácil. Gente, eu queria que isso aqui fosse um videocast, para as pessoas verem as nossas reações enquanto o outro fala. Tá tão lindo isso. E vocês não sabem, eu anotei tanta coisa, eu tô com meu celular aqui bom, fervilhando de comentários que vocês fizeram e eu anotei. Então, muito obrigada, Ismael. Muito obrigada, Tony, porque vocês estão iluminando a cabeça dessa criadora de conteúdo nessa conversa aqui, nesse papo. E eu tenho certeza que o público que está ouvindo a gente, se não está pirando, é porque está dopado. É isso. É isso, Brasil! O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Bora com esse podcast, que aqui vocês sabem que aqui tem quadros. E a gente tem um quadro aqui, queridos, que é Corpo no Mundo, tá? Esse quadro, Corpo no Mundo, que eu amo esse tema, é aquele para vocês indicarem uma pessoa, aquela pessoa foda, fodona, que vocês conhecem, que é esse mestre da comunicação, que faz muito bem tudo isso que a gente conversou aqui, que circula nesse ambiente com marcas, empresas, mas que também conecta com o seu povo, com o seu público, que não esquece suas origens. Então, bora começar com Tony. Tony, traga-me um nome, um, dois, três, quantos você quiser, pessoas com laje, pessoas... Traga. Olha, minhas inspirações, uma delas eu já falei aqui, o Ronaldo Matos, do Desenrola e Não Me Enrola. Ronaldo, que é parceiro Tô do sabendo. Bioma, e não só do BiomaCast, mas parceirão do projeto inteiro da plataforma. O Ronaldo está muito envolvido. Então, se você não sabe quem é Ronaldo Matos, por favor, Procure vá saber. atrás de descobrir. Procure saber como dizem os baianos. O Ronaldo, para mim, é um dos grandes estrategistas de comunicação que eu conheço, e, para mim, um dos grandes pensadores, um dos grandes intelectuais do Brasil. E então eu acho que vale muito a pena olhar bastante para ele. Uma outra pessoa, para ficar em dois exemplos, a Yane Mendes, da Rede Tumulto, aqui no Recife, é uma comunicadora, é uma pessoa que faz que pensa a estratégia de comunicação muito fora da caixa, assim, aí eu estou olhando para os territórios, assim, quando no período da pandemia, alguém que entendeu como é que precisava, que tipo de linguagem precisava usar, qual é a história que precisava ser contada para convencer afetivamente as pessoas a se cuidarem, né? Porque a gente não convence só o cérebro, a gente convence os sentidos, os sentimentos também. Então, Yane Mendes também, para mim, é uma pessoa da Rede Tumulto, é alguém que vale muito a pena conhecer e ficar de olho.
E você, Ismael, quem você traz? Eu pensei numa pessoa que trabalhou com você, ou trabalha com você, que é o Lucas Veloso, Cris. Mas Ah, o Lucas é maravilhoso! o Trabalha comigo. Lucas é incrível. Mas além do Lucas, o Lucas faz mil coisas. Gente, tudo que o Lucas faz é bom. Saibam Tudo. disso, eles metem em cada Aham. coisa e é muito maravilhoso. Mas eu pensei em três nomes que fazem coisas muito diferentes e que talvez conversem com as pessoas de jeitos diferentes e eu acho que seja legal. Assim. Só uma delas é comunicadora de fato. Essa é a Iana Chan. A Iana Chan tem o Programaria, que trabalha com tecnologia e mulheres aqui em São Paulo, só que não é do jeito que você imaginaria. Então, tinha papo sobre a generativa? Tinha, mas dentro de perspectiva anticolonial, antirracista e tudo mais. Então, é de um jeito muito, muito foda. Eu recomendo muito a Programaria e a Iana Chan como gente que está fazendo uma conversa numa área que é muito masculina, que fala-se muito do Faria Limesa ali, que é complicado e que está fazendo as coisas de um jeito diferente. Eu falaria também do Eduardo Amuri, que é esse consultor financeiro que eu citei. O Amuri, ele é consultor financeiro, então já dá uma preguiça quando você ouve esse nome, né? Tipo, consultor financeiro. Mas ele não é desse que tentou ficar milionário. O Amuri, ele tem 2 livros publicados, um Dinheiro Sem Medo e um de finanças pessoais e um de finanças para empresas. E o Amuri, ele fez a escolha de se comunicar bem com poucas pessoas. Eu acho isso incrível, principalmente se falando de coisa de grana. Ele poderia fazer, eu sei que ele recusou contratos de bancos que quiseram que ele fosse, queriam que ele fosse garoto propaganda, que ele falasse bem das coisas deles, e ele não topou. E ele prefere falar de maneira calma, com os programas dele, com as pessoas dele. Então, cara, alguém fala de economia, né, de dinheiro, de uma maneira sensível e a partir da perspectiva de psicologia financeira. Então, a Moura é uma pessoa que eu já tinha citado, sem citar, então é bom citar. Eu acho que a última pessoa que eu citaria é meu irmão, assim, querido. A gente criou um instituto junto, que é o Joel Luiz Costa. O Joel é advogado no Rio de Janeiro, cria do Jacaré. A gente fundou o IDPN, que é o Instituto de Defesa da População Negra. A gente treina Uhum. advogadas negras para defender pessoas negras de graça, com qualidade. E que faz um trabalho lindo. E o Joel, cara, eu acho que é um comunicador popular sem saber. Assim. É um cara que, de repente, muita gente estava seguindo ele no Twitter, já fez Nica no Jacarezinho, pré-vestibular, depois fez o IDPN, está pensando em outras coisas. Então, o Joel é uma pessoa que bota o coração no mundo, fala de um jeito muito apaixonado, mas move as coisas ao redor dele. Então, não tem nenhuma expertise em comunicação, mas talvez comunique-se tão bem quanto ou melhor do que muita gente. É isso aí, meus caros ouvintes. Essa é aquela hora que você dá aquela volta. Você volta, aperta lá o botãozinho dos 15 segundos, aperta uma, aperta duas, para você anotar esses nomes potentes que chegaram aqui nesse programa, nesse momento. Mais um quadro no BiomaCast. Agora é saber é sentir. Parece autoexplicativo, viu, gente? Mas, na verdade, esse quadro é para desafiar a gente a reconhecer quais são as dimensões menos concretas do conhecimento que forma quem a gente é. Né? E quando eu falo dessas dimensões menos concretas, é aquilo que a gente não aprende em livro, em guia, na aula, não tem manual. Na verdade, é aquilo que a gente sente, faz com que a gente saiba. Tony, me fala aí, que sabedoria você tem porque você sente? Que aprendi com meu avô, com a minha avó, com os meus pais, com os poetas da minha rua, da Zona Sul, com o Sarau do Binho, com o Sarau da Coperifa, com todos essas pessoas incríveis, de que as palavras não são somente o que está escrito. A palavra tem textura, a palavra tem profundidade, a palavra tem ritmo, a palavra tem tamanho, e que para escrever uma frase, fazer com que essa frase, esse parágrafo chegue no coração das pessoas, chegue nas outras pessoas, não precisa ter só palavras, ela precisa ter gingado também, né? Então foi isso que eu aprendi. Eu aprendi lá quando com a LJ fiz o primeiro Scratch, mas fui aprendendo também quando o Binho cantou, falou ali a primeira poesia, eu falei, nossa,
mas esse poema aí tem o mesmo ritmo do ônibus que está passando ali na rua. Ou quando o Solano Trindade falou café com pão. Uau! Que interessante, não é só a palavra, é o ritmo que ela tem, né? Então, para mim, esse é o saber que eu sinto, assim, a gente não escreve só com o sentido da palavra, a gente escreve com o tempo, com a pausa, com o tamanho, com a vírgula. Por isso que eu recuso um pouco quando alguém vira e fala assim: ah, Tony, é que ortograficamente tá errada essa vírgula, né? Eu falo, olha, se o Nego Bispo entender, e ele vai entender porque ele sabe por que essa vírgula tá aqui, eu tô falando com quem eu preciso falar. E ele sabe porque essa vírgula está aqui. Para essa pausa, para esse respiro. Porque a minha avó, ela não falava em linha reta, ela falava ondulado. Então eu quero escrever ondulado também. Afe Maria. Ismael, o que é que você sente? O melhor, o que é que você sabe? Por que você sente? Você viu, eu até me perdi depois dessa resposta de Tony. Aliás, Nego Bispo é outro que procurem saber, quem não conhece, né? Assim, Não, ele falou todos os nomes que ele citou nessa resposta. O pessoal vai precisar voltar e ficar parando para descobrir porque ele trouxe Binho, ele trouxe. Eu não vou nem repetir, vamos lá, bora para Ismael, que tá tudo certo. olha, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi vivendo, é que escutar é muito diferente de ouvir. E quando a gente entrevista alguém, a gente tem que ter interesse. Senão, a gente pode escrever o que quiser, as palavras bonitas que a gente quiser, no ritmo que a gente quiser. Não vai, ninguém vai ler, ninguém vai ser movido por aqui. Então, acho que ter interesse genuíno de ouvir, de escutar, né? A palavra é escutar, eu acho que faz toda a diferença, até para a gente colocar algo no mundo depois. Porque se você ouviu ali, foi fazer uma entrevista, com o coração meio vazio, uma coisa meio, mais um lugar, gente, não faz isso, não precisa. E eu acho que uma coisa que eu aprendi ouvindo e que eu aprendo praticando hoje é uma coisa que eu ouvi de uma liderança Machacali, que é a Cristina Itaquá, outra pessoa também que se procurarem, que ela falou uma vez que o sopro da palavra precisa acompanhar o compasso do pé. Eu acho que é um lugar sobre coerência que é difícil da gente praticar, é difícil da gente manter, mas eu tento muito viver de acordo com essa frase, sabe? Que lindo isso, gente. Eu nunca notei tanto nesse podcast. Tony, você sabe que você falou do ritmo do primeiro squash do KLJ, e quando eu fui. Sempre, para mim sempre foi um sonho atuar na televisão, e eu recebi muitos nãos, muito você não tem perfil, você não é a pessoa. Morei 20 anos. E quando eu tive a possibilidade de sentar para ajudar a pensar o programa que eu ia apresentar e perguntaram: tem alguma coisa para você imprescindível? Falei, gente, eu fui letrada por Racionais mas assim, e acho que a comunicação, tudo que me move está muito envolvida ali e eu preciso que esse programa comece com um squash do KLJ. Então o KLJ fez a trilha do programa, a trilha do Estação Livre, é do KLJ. Liguei pro KLJ, o KLJ, ai, Cristiane, eu nem sei, nunca fiz isso não. Ah, você sabe. Mano, é música, você sabe. Vai e faz. E eu me sinto muito orgulhosa, porque é a primeiro contato do meu programa com o público é o squash do KLJ. Então, gente, com essa informação, infelizmente que eu queria ficar conversando aqui com vocês mais 3 horas, depois, como que é o nome mesmo, Tony, do seu amigo aí de Recife, da Laje? O Sid Clayton Zumba. Sid Clayton Zumba. A gente vai se encontrar, então, na Laje do Sid Clayton Zumba, depois, para a gente continuar com esse papo. Quero agradecer Tony Marlon, Ismael dos Anjos, muito obrigada. Esse momento final também da gente dar aquele tchau. Vou deixar vocês darem um tchau, né, Tony? Dá um tchau pra gente aí. O que você quer finalizar aí de algo que você acredita que seja imprescindível pro tchau? Quero agradecer imensamente, dizer que me sinto muito honrada de ter passado esses momentos aqui com você, Ismael, com você, Cris.
dizer que comunicação não é só sobre o que a gente faz as pessoas saberem, é sobre o que a gente apoia para que as pessoas sintam, não se esqueçam. E que a comunicação é circular, ela não é linear. Isso, para mim, tem ficado cada vez mais forte. E um último elemento que eu tenho trocado muito com meus amigos e amigas é: acho que a gente precisa encontrar um jeito de fazer as conversas que são urgentes e necessárias para o nosso campo, para o nosso povo, para a nossa quebrada, para a nossa periferia, atravessando o caminho das pessoas e não pedindo para que elas venham até nós. Isso, para mim, é um elemento muito importante. Nem que para isso a gente precise voltar à comunicação lá dos anos 50, 60, mesmo se for, não tem nenhum problema. Mas a gente precisa encontrar uma maneira de atravessar o caminho das pessoas, que é isso que vai fazer com que elas nos percebam e nos leem. De resto, muitíssimo obrigado, me sinto muito honrado. Hoje é um daqueles dias para não esquecer. Obrigado. O melhor jeito de passar algumas horas da tarde de sexta, eu traria o lugar do silêncio. Eu acho que a gente precisa lembrar, silêncio também diz muito, e que a gente pode exercê-lo muitas vezes. A gente está muito convidada a dar nossa opinião sobre tudo, o tempo todo, inclusive sobre coisas que a gente não domina, coisas que a gente pode simplesmente silenciar, deixar passar, até para não poupar, né, o nosso axé, poupar nossa energia, não gastar nosso tempo com outras coisas. Então, acho que eu diria que o silêncio também comunica, e comunica muito. Então, a gente lembrar de usá-lo quando fizer sentido. E é isso aí, tá chegando ao fim então, BiomaCast. Muito obrigada, Tony, obrigada, Ismael. Falar para você que nós estamos aqui de 15 em 15 dias trazendo pessoas incríveis que estão transformando o universo com o poder da comunicação ancestral, pessoas que usam a comunicação para que ninguém seja esquecido, como disse Tony Marlon. Porque palavra tem ritmo, tem tamanho, e como bem citou o Ismael dos Anjos, o sopro da palavra precisa acompanhar o compasso do pé. Então acompanha o BiomaCast, que a gente vai ficar sempre no mesmo compasso. Beijo! Você acabou de ouvir mais um episódio do BiomaCast, uma realização Preta Hub e Ford Foundation, com produção de Juliana Gonçalves e Mel Mendes. A curadoria de conhecimento, a pesquisa e o roteiro é da Mari Lemos. A captação e edição é dos maravilhosos da Voz Ativa Produções e a trilha sonora é de Ike Castilho.